Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo, nós estamos falando aqui da nossa rede social, do nosso grupo de oração, né? É uma grande graça receber você aqui no nosso videozinho. Olha só, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre medo, a partir do livro do padre José Antônio Fortea, né? O padre José Antônio Fortea é um exorcista espanhol, né? Ele escreveu um livro muito interessante, é o Tratado de Demonologia, e Manual de Exorcistas, né? A Suma Demoníaca. Calma, o nome pode parecer meio estranho, mas é um livro muito bom que agrega muito à nossa fé. São quase 200 questões sobre vários pontos da nossa fé. E o padre Forte, que é um doutor, né, em demonologia, ele também com vários anos de experiência, coloca aqui respostas muito interessantes. E ele fala aqui na resposta 68, a pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre o temor a Deus e ao demônio? Quando a gente coloca assim o temor ao demônio, nós podemos pensar nos males da vida, né? Também nós podemos pensar nas doenças, nós podemos pensar nas dificuldades, o medo em si, né? O sentimento de medo. Por que nós devemos ter coragem? Por que nós devemos ter confiança? Por que nós devemos ter, acima de tudo, fé em Deus, fé naquele que tudo pode? Porque se nós dizemos que temos fé em Deus e temos medo de alguma outra situação, nós estamos duvidando da onipotência de Deus. Né? Entenderam mais ou menos? É como Adão e Eva, por exemplo, lá no paraíso. Né? Eles não acreditaram no poder de Deus plenamente. Tanto é que na primeira oferta de um poder, né, que iria igualá-los a Deus, eles aceitaram. Né? A serpente, né, Satanás, ofereceu ali a ilusão, a falsa, né, mentiu, né, fez uma oferta mentirosa e eles ali acataram na esperança de se aproximar, se igualar a Deus. Então isso é falta de confiança em Deus. Né? Quando eu quero resolver os problemas a partir das minhas forças, a partir do que eu acho, do que eu penso, a partir das coisas que eu tenho, daquilo que é sem Deus, né? Eu estou descartando Deus, eu estou dizendo que Deus não pode na minha vida. Estou dizendo que Deus não tem capacidade. Eu estou duvidando da onipotência de Deus. Né? Então é isso que acontece. E aí o Padre Fortec, na resposta, ele colocou aquela passagem de Mateus 10, versículo 28, que diz assim: não tem mais aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. E aí ele faz uma reflexão. Esse versículo parece de uma simplicidade. Apesar de sua simplicidade, é de uma complexidade extrema. A grande questão subjacente é: de quem devo ter medo? Numa primeira leitura, parece que o que se afirma é que teremos que ter medo do demônio. Mas o que o Padre Forte aqui nos responde é que a condenação não está nas mãos do demônio. O demônio não pode nos levar para o inferno. Né? Tudo é uma questão de entender que Deus é o supremo e único juiz, né? que vai julgar tudo. E ele coloca aqui, ó, mas acho que há um sentido bem profundo no versículo. E a mensagem mais sutil é a de que ninguém pode levar-nos ao inferno, senão Deus. Nem homens, nem demônios, só Deus é o juiz. Só Ele pode nos enviar àquele lugar. Daí que o que nos diz o versículo é que se vivemos neste mundo para a eternidade, não há razão para temer ninguém, só o juiz eterno. O versículo, portanto, seria uma incitação ao santo temor de Deus. Então, nós não podemos temer ao demônio. Nós não podemos temer os males e as desgraças, as doenças, as situações difíceis que nós temos que enfrentar nessa vida. Porque tudo depende de Deus. Né? E o Padre Forte nos responde assim também: o temor ao demônio é pelos males que nos possa causar na vida material, enfermidades, desgraças, ou na vida espiritual, nos fazer pecar ou nos condenar. Mas tais males não estão em sua mão. Os males não estão nas mãos dos demônios. Né?
Eles podem até causar, eles podem ser as causas, mas a permissão vem de Deus. As desgraças e doenças só chegarão a nós se assim Deus permitir. O pecado é a condenação, somente se nós quisermos. Logo, o temor ao demônio não faz sentido, pois tudo está nas mãos de Deus. O temor ao demônio está, portanto, teologicamente infundado, não faz sentido. Com Deus não há razão para temer ao demônio. Ser crente e temer ao demônio supõe uma contradição. É uma contradição. Então, não é possível você ser cristão, você ser católico, você dizer que acredita em Deus, você dizer que ama Deus e temer ao demônio ao mesmo tempo. Né? As dificuldades que nós vamos viver, passar, enfermidades, os males, são permitidos por Deus para nos fazer crescer na nossa fé. E é isso que acontece na nossa vida. As dificuldades nós precisamos entendê-las na nossa vida como uma oportunidade que nós temos para exercer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, acima de todas as coisas. Ele completa assim, ó. Se o temor ao demônio é negativo, o santo temor de Deus é um dom do Espírito Santo. É o temor de ofender-lhe, o temor de perder-lhe e, sobretudo, o temor que nos produz comparecer ante a santidade de sua presença, sabendo, como o sabemos, que somos nada indignos. Então, o temor de Deus é dom do Espírito Santo e nós devemos temer ofender a Deus, temer nos afastar de Deus e temer principalmente nesse sentimento de humildade, né, de nos aproximar de Deus sabendo que nós somos indignos. E aí o Senhor nos reveste com a sua graça, né, a graça da humildade. E como nós falávamos, tudo que acontece em nossa vida é para nos fazer ser cristãos melhores. Amém?